Você que acompanha o Rápido no Ar, nós vamos conversar a partir de agora com Albert Henrique Neves, o Betinho Neves, que foi candidato a prefeito em Limeira, teve 70 mil votos, venceu inclusive, na verdade ficou em primeiro lugar no primeiro turno e no segundo turno acabou perdendo a eleição, que foi vencida por Murilo Félix. A gente vai conversar com o Betinho Neves, porque desde a eleição, no último domingo, nós não tivemos a oportunidade de poder conversar com o Betinho Neves, que ocupa ainda até o final de dezembro o cargo de vereador pelo MDB aqui em Limeira. Betinho, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios para bater um papo com a gente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Lucas. É sempre uma alegria poder vir falar com você aqui, falar um pouquinho da nossa trajetória, da nossa caminhada, dos desafios que nós encontramos nessas eleições. E mais uma vez eu quero aí agradecer o convite. Muito obrigado. Betinho, como que você avalia tudo o que aconteceu, tanto no primeiro turno, que você ficou em primeiro lugar, e depois no segundo turno, que surpreendentemente há essa reviravolta e você acaba perdendo a eleição por 5 mil votos. Acabou quase que 10 mil votos na frente no primeiro turno. Final do segundo turno, que decide de fato a eleição, você perdeu a eleição por cerca de 5.500 votos. Lucas, primeiro que foi um aprendizado muito grande, né? É a segunda eleição que eu disputo. Eu fui eleito vereador mais votado em 2020, com 5.229 votos. E nesses últimos 3 anos eu vim me preparando para poder, de fato, disputar as eleições agora de 2024. No meio do caminho eu encontrei essa pessoa maravilhosa que foi a doutora Mayra. Há 2 anos atrás, nós decidimos somar forças e caminhar junto e fomos para o processo eleitoral. Um grupo coeso, um grupo de 154 candidatos a vereadores, boas lideranças, e fizemos um trabalho muito bem feito de bastidores, em reuniões, e aí a gente decidiu, de fato, encarar essa eleição majoritária, né? Fizemos aquilo que tinha que ser feito, não ficou nada para trás. Como você disse, no primeiro turno obtivemos aí uma votação totalmente expressiva de mais de 58 mil votos. Terminamos em primeiro e isso nos credenciou, de fato, a disputar o segundo turno, né? Mantivemos a mesma estratégia. Obviamente que uma coisa ou outra teve que ser alterada. E na reta final aí, acabou que, infelizmente, muitas fake news sendo disparadas contra a minha honra, contra a minha família. E acredito que esse foi um dos fatores no qual algumas pessoas começaram a duvidar da minha trajetória, né? Porque chegavam-se muitas coisas ruins via WhatsApp, Facebook, e algumas pessoas de fato começaram a duvidar dessa minha trajetória. E infelizmente, costumo dizer que o gabinete do ódio ele chega muito mais rápido do que o gabinete do bem. Essas informações elas foram chegando para diversas pessoas e acabou que o resultado final aí nós tivéssemos perdido a eleição com 5 mil votos a menos do que o nosso adversário, mas eu não me arrependo em absolutamente nada daquilo que nós fizemos. Uma trajetória limpa, uma trajetória correta, fizemos aquilo que tinha que ser feito, mas quis o povo e Deus que acontecesse dessa forma e a gente sai vitorioso. Costumo dizer que só sai derrotado de uma campanha eleitoral quando você sai pior do que você entrou. Eu entrei numa campanha para prefeito com 5 mil votos, saí com 70 mil votos. Então, quando eu olho para a minha trajetória, da onde eu saí, vejo que, de fato, nós somos grandes vencedores aí dessas eleições. Betinho, essa eleição foi marcada, principalmente em Limeira, por muita informação falsa, pelo nível muito baixo, principalmente com vídeos que circularam via WhatsApp, envolvendo praticamente todo mundo. Você ou o seu grupo foi responsável por algum vídeo contra um outro candidato? Absolutamente nada, Lucas. Tanto é que a justiça está aí justamente para que possa averiguar essa situação, né? Da minha parte não saiu absolutamente nada. Obviamente que todos os grupos, existem as pessoas emocionadas, pessoas que de fato muitas vezes fazem coisas sem a nossa anuência. Eu acredito que de fato da minha parte não houve nenhuma ordem, pelo contrário. Nós sempre fizemos uma caminhada muito correta, né? O que a gente sofreu foi muito ataque. Falando da minha vida, falando da minha família, né?
tentando me envolver a todo momento com crime organizado, sendo que nunca, absolutamente nunca na minha vida, eu tive qualquer participação. Demonstração disso era a todo momento a população vendo eu saindo na foto com policiais, com guardas municipais, com policiais civis, pessoas do Poder Judiciário. Acredito que essas pessoas jamais sairiam ao meu lado ou votariam em mim se eu tivesse algum envolvimento com coisas erradas, né? Então, infelizmente, foi de fato uma eleição manchada aí por tantas fake news, por tanta maldade das pessoas que não mediram, sabendo que a gente tem família, em produzir essas maldades, né? Mas, infelizmente, não é tudo aquilo que a gente consegue pegar. Fiz alguns boletins de ocorrência para tentar identificar os autores dessas montagens, mas na maioria delas a gente não conseguiu obter êxito. Ô Betinho, de tudo que aconteceu nessa eleição, você fica mais grato ou talvez, não sei se magoado seria a palavra correta, ou talvez com algum tipo de ressentimento? Você tem mais gratidão ou ressentimento de um modo geral das eleições? Gratidão, com toda certeza. Para mim foi uma evolução gigantesca, eu me amadureci demais, eu aprendi muita coisa. Primeiro que eu tive que abrir uma empresa aí para contratar mais de 300 funcionários, né? Dentro de 60 dias. Um corpo jurídico, um corpo técnico, um corpo de contabilidade, mulheres para poder trabalhar na bandeira, pessoal para poder trabalhar na rua. Então, gerenciar tudo isso daí para mim foi uma experiência incrível, né? E aguentar as pancadas. Ali eu vi que, de fato, eu estava maduro e forte o suficiente, porque não foi fácil. 60 dias, você toda hora recebendo vídeos no seu celular, sofrendo ataques, sofrendo ameaças a todo momento. Então isso aí com certeza vai me fazer tornar um homem muito melhor, muito mais maduro, né? Então, no resumo de tudo isso, apesar dos ataques aí, o que eu saio dessas eleições é com um aprendizado muito grande e acredito que com um carinho muito grande da população, né? Então a gente vê pela própria votação, 70 mil pessoas saírem de suas casas e apertar o número 15 na urna, para mim de fato é algo que vai ficar marcado. Betinho, você, na verdade, no início do trabalho como vereador, inclusive você fez parte da base do governo Mário Botion por 2 anos, praticamente 3 anos, né? Como que você avalia o Mário não declarou, pelo menos até o momento eu não vi nenhum vídeo dele declarando, mas a Érica acabou declarando, inclusive, que votou no Murilo Félix. Como que você vê essa questão? O grupo atual, que continua até dezembro, final de dezembro desse ano, acabou, de certa forma, alguns de uma forma velada, mas apoiando o Murilo. O que talvez faltou para você conseguir o apoio deles, ou você tentou? Eu não vi você falando sobre isso ainda. É legal que você possa ter o espaço para explicar. Ô Lucas, eu vejo isso como uma forma positiva para o meu lado. Teve que se juntar todos os poderes da cidade para poder tentar derrubar minha candidatura. Então, para alguns políticos aqui na cidade diziam que eu só era um jovem aventureiro de 35 anos que saiu do Jardim Olga Verônica querendo ser prefeito da cidade. E quando eu me deparo com quem foi para o segundo turno e os outros que perderam se juntando tudo para poder nos enfrentar nas urnas, para mim foi uma satisfação muito grande. Ali a gente viu a grandeza da nossa candidatura, ali nós vimos a grandeza do nosso grupo, que teve que juntar todos esses grupos para ter 5 mil votos a mais do que eu nas urnas, né? Então, eu sempre disse que aqui na cidade existe uma manutenção pelo poder. Era óbvio que esses grupos não iriam me apoiar. Era óbvio que esses grupos não estariam comigo nessa candidatura. Porque, na realidade, fazem parte de um grupo só existe uma manutenção do poder aqui na cidade. E brigar contra esse sistema não foi fácil. Eu briguei contra tudo e contra todos. Briguei com uma boa parte da imprensa, ficou quase um ano batendo em mim, tentando ferir a minha honra, colocar algo na minha caminhada que eu nunca fiz. Então, enfrentar tudo isso aí, de fato, me fez, como eu disse, me amadurecer bastante, né? Então, eu não vi nada de anormal quando eu vi esses grupos se juntando no segundo turno. Tava escrito que isso iria acontecer. E você chegou a tentar o apoio do grupo do atual prefeito, do Mário Botion, do próprio Miguel? Houve uma conversa, pelo menos, ou isso nem chegou a acontecer? Ô Lucas, o que teve foi eu parabenizar a própria candidata Érica Tanque pela sua disputa, né?
Com o Miguel, eu particularmente não consegui falar, só falei no dia da eleição, mas acabou que a gente não conseguiu ter um diálogo devido aos seus compromissos também. A decisão, pelo que o PL se pronunciou, era se manter neutro, né? Mas a gente viu que depois, uma boa parte desse grupo aí acabou que se direcionando para a campanha do meu adversário, né? E uma boa parte também dos funcionários comissionados, através de algumas ordens que foram dadas lá dentro. Então, para mim não foi nenhuma surpresa. Como eu disse, quando eu vi essas pessoas todas juntas aí, para mim não foi nenhuma surpresa, inclusive com o apoio do candidato do PT, né? Então, ficou muito bem claro aí que juntou todos aí para tentar combater a nossa candidatura, porque eu não faço parte do sistema, né? Eu vinha de uma candidatura totalmente independente, sem ter amarrações, sem vender a prefeitura. A minha candidatura ela foi muito tranquila. E quando a gente não faz conchavos, acaba que sendo um caminho mais difícil. Mas a todo momento eu preguei que eu era a renovação, que eu era o novo, que eu estava trazendo esperança para o povo limeirense novamente. Não dá para eu falar da nova política fazendo a velha política, né? Então, nós decidimos ter essa caminhada solo aí. Solo não, porque tinha muita gente boa por trás de nós, né? Mas os grupos que disputaram as eleições se uniram aí para vir contra nós no segundo turno. Betinho, assim que saiu o resultado do segundo turno e você acabou perdendo a eleição, você abriu uma live no seu Instagram. Posterior a isso, você chegou a conversar, até mesmo por telefone, com o candidato, com o prefeito eleito, Murilo Félix? Não consegui. Depois, acho que na terça-feira eu mandei uma mensagem para ele me respondeu de uma forma muito educada também. Deixei os parabéns para ele, para que ele possa, de fato, conduzir muito bem a nossa cidade. Eu sou limeirense, permaneço aqui, né? Acredito que irei continuar trabalhando aqui, apesar de ter algumas propostas para trabalhar em outras cidades e até no governo do estado. Mas eu deixei os parabéns e a gente torce para que ele faça uma boa gestão. Bom, você já adiantou praticamente um assunto que nós iríamos dar sequência. O que vai fazer Betinho Neves a partir de 1º de janeiro de 2025? Lucas, de uma forma positiva, e posso afirmar que até surpreendente, eu recebi várias ligações de alguns prefeitos da região e também outros que não são da região, de cidades um pouco mais distantes, deixando um convite aí para que eu pudesse compor o governo dessas cidades, né, através de uma secretaria. Claro que eu não fechei as portas para nenhuma, né? Eu agradeci todos esses convites, mas eu não iria tomar nenhum posicionamento sem antes conversar com o presidente do meu partido, Baleia Rossi, que também já me ligou na segunda-feira de manhã, perguntando aonde eu me adequaria aí, onde eu seria útil, né, para poder ajudar. Tem espaço no governo do estado, tem espaço aqui na cidade, tem espaço na região. Então agora aproveitar um pouquinho com a minha família, auxiliar no Centro Social Alessandra Neves, projeto no qual eu sou um voluntário. Eu fui o fundador do projeto e sou um voluntário, existe toda uma equipe que coordena, mas é ali que eu me sinto bem, aquele projeto me traz muita paz. Mas até o dia 1º aí as coisas já vão estar decididas, né? Semana que vem, acredito, que já estejam decididas aí qual o caminho que eu irei tomar. O meu desejo é permanecer aqui na cidade, de repente atuar aqui na região de alguma forma, mas já agradeço aí a todos os prefeitos, né, que me fizeram um convite para poder compor nessas cidades aí. Para mim será uma alegria muito grande contribuir de alguma forma, mas acredito que aqui na nossa cidade ainda tem muito serviço para fazer. Além do mais, até o dia 31 de dezembro, nós temos aí uma agenda para poder cumprir enquanto vereador, né? Eu estou vereador, até dia 31 de dezembro eu preciso finalizar esse meu compromisso com a população. Eu fui eleito em 2020, assumi em 2021 e até dia 31 de dezembro eu tenho que permanecer com esse compromisso de vereador aqui na cidade. Betinho, muito se ventilou, inclusive que o teu grupo estaria com várias secretarias já nomeadas. Eu queria ouvir de você, de fato isso é verdade? Havia alguma secretaria já pré-definida, alguns nomes já estavam quase que encaixados, ou você iria pensar nisso apenas após assumir, se você vencesse as eleições, evidentemente? Já havia isso, de fato? Algumas secretarias já estavam quase que carimbado com o nome? De forma alguma, Lucas. Isso só foi mais uma tentativa de tentar manchar a nossa campanha. Eu sempre disse que eu só posso contratar um funcionário a partir do momento que eu tiver empresa. Se eu não tenho empresa, como que eu contrato funcionário? Para que eu irei contratar um funcionário? Muitos bons nomes se colocaram à disposição, mas nós não tínhamos nenhum compromisso firmado. E foi justamente isso que fez também
com que eu tivesse dificuldade no segundo turno, que muitas pessoas queriam garantir secretaria para poder apoiar, e falei que não. Primeiro eu tinha que ganhar as eleições. Como que eu vou vender algo sem ter nas mãos, né? Então, não tinha absolutamente nenhuma secretaria vendida, leiloada ou prometida para alguém. Foi só mais uma forma aí que divulgaram isso para tentar manchar a nossa campanha, né? Então, a gente fez isso de uma forma muito tranquila. Claro que bons nomes, como eu disse, se colocaram à disposição, mas em nenhum momento eu com a doutora Mayra nós conversamos, dialogamos ou prometemos algo para alguém. Como que foi para você, principalmente apoio de vereadores reeleitos? Vou citar os nomes aqui porque, evidentemente, não teria o porquê não citá-los. A Tatiane Lopes, a vereadora mais votada, ela é do Avante, né? E o Anderson Pereira foi o segundo mais votado. Eles acabaram declarando voto ao Murilo. E também outros vereadores que foram eleitos ou reeleitos também declararam voto ao Murilo. Como que você viu essa questão dos vereadores da Câmara Municipal? Alguns deles, inclusive, conviviam com você no Legislativo. E mesmo assim acabaram escolhendo o lado do prefeito que acabou sendo eleito, do Murilo. Qual que é a sua avaliação de tudo isso? Lucas, isso é democrático. Talvez eles entenderam que o projeto lá seria mais viável, né? A Tatiane Lopes, eu tive a oportunidade de conversar com ela, abrimos um diálogo, né? Falei da importância dela em ter esse apoio na nossa candidatura, mas ela optou por apoiar o nosso adversário, né? E eu respeitei, ela me tratou super bem, conversei, foi um bom diálogo, né? Mas no entendimento dela, a candidatura do meu adversário seria mais viável, né? Então, para mim, foi muito tranquilo. Como nós tivemos também o apoio de candidatos que não estiveram com nós no primeiro turno, o próprio Helder do Táxi, ele não estava junto com a gente. Nós elegemos 6 vereadores, nós tivemos o Márcio do estacionamento que não estava junto com a gente, mas também nos apoiou. Então ficou muito, muito equilibrado, né, esses apoios aí. Eu só agradeço àqueles que entenderam que o nosso projeto era bom para a cidade, né? E aqueles que optaram pelo projeto do meu adversário, e a gente respeita também. Betinho, como que você pensa 2025? Você já falou que teve pelo menos 4 propostas, vai analisá-las e tudo mais, mas eu quero te fazer 2 perguntas. Primeiro, como que você vislumbra talvez a próxima eleição? Daqui 2 anos nós teremos eleições para deputado e daqui 4 anos novamente uma eleição municipal. Depois de tudo que você vivenciou, ainda arde no teu coração o sonho do executivo? Passa a arder nesse momento o sonho de assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa como deputado estadual? Ou esse fogo em si dentro de você está se apagando depois desta última eleição? Ô Lucas, as feridas ainda estão abertas, né? Foi uma eleição difícil de disputar, tanto para mim quanto para minha família. Não foi fácil, mas existe um propósito maior, né? Tive 70 mil votos. Eu, querendo ou não, acabei me tornando espelho para muita gente. Nós trouxemos a esperança para a população novamente. E quando eu desisto dessa empreitada, automaticamente, pessoas de bem que queriam entrar na política podem acabar desistindo também. Poxa vida, se o Betinho não quis, eu acho que é sinal que o negócio não vai dar certo também. Então eu faço parte de um grupo, né? Eu lidero um grupo hoje, que teve como candidato mais de 150, juntamente com a doutora Mayra. Acredito que nós iremos disputar sim as eleições de 2026. É uma definição que a gente tem que fazer ainda dentro do nosso grupo. Eu reuni esse grupo na última quarta-feira para poder conversar com todos, mas nós temos chances reais aí de ter nomes, né, para a disputa das próximas eleições, seja estaduais ou federais. Acho que vai estar à disposição. Em 2028 ele passa por 2026, então a gente tem que cumprir todos os processos, né? Então, existem umas eleições em 2026, nós precisamos readequar esse nosso grupo. Na verdade, o que acontece, perdão, desculpa te interromper, mas o que acontece em 2026 acaba refletindo muito 2028. Perfeitamente, né? Perfeito. Por isso que eu falo que antes de chegar em 28, nós precisamos passar pelo processo de 26. Para que o grupo ele permaneça fortalecido, precisa ter nomes na disputa das eleições de 2026.
nós iremos continuar trabalhando. Sem sombra de dúvidas, o nosso grupo vai lançar alguém, pode ter certeza disso. Agora é só ver quem é, se sou eu, se é a doutora Mayra, ou se existe dentro dos vereadores que compõem o nosso grupo aí, aquele que tiver no melhor momento e a população entender que, de fato, possa ser o nosso representante na LESP ou na Câmara dos Deputados, com certeza aí nós iremos colocar o nosso nome à disposição. Essa parceria entre Betinho e doutora Mayra continua no mesmo grupo? Com toda certeza, mais forte do que nunca, né? Nós demonstramos aí uma parceria muito forte de lealdade, de compromisso, tanto é que de todos os candidatos, o único que tinha Santinho junto, o Indy Banner junto, com o vice era eu. Tamanha potência que é a doutora Mayra. Então, nós estamos juntos sim, conversando todos os dias, fortalecendo o nosso grupo. Nós temos uma eleição da mesa diretora agora da Câmara Municipal. Nós estamos com 6 vereadores, que vai ser o peso da balança. Todos os dias eu estou conversando com esses nossos vereadores, que estão aguardando uma posição minha também. Eles me respeitam muito como liderança desse grupo. Vieram pedir minha opinião, né, dos nomes que estão colocados à disposição em quem votar. Então, primeiro a gente vai participar dessa primeira eleição, que já é no dia 1º de janeiro, e aí assim a gente vai seguindo com o nosso grupo. Betinho, da eleição da Câmara Municipal, o teu partido conseguiu 2 cadeiras. A nossa coligação conseguiu 6, o meu partido 2. 6 de 21. Como que você avalia proporcionalmente a força do teu grupo em si no Legislativo? Muito positivo, Lucas. Um voto faz a diferença na Câmara Municipal. Eu estou vereador, tanto é que nas últimas eleições para a presidência da mesa, o Everton venceu por 11-10. Um voto fez a diferença. Imagina 6 votos. 6 votos têm um peso muito grande em todos os sentidos. Seja projeto do Executivo, do Legislativo, seja na abertura de uma CPI, numa cassação, numa CP, 6 votos fazem a diferença. Então, o nosso grupo ele está fortalecido, o nosso grupo ele está unido. E, além do mais, provavelmente mais um ou outro vereador já se agrupou junto com a gente para poder fazer parte do nosso grupo. Claro que tudo que for positivo para a cidade, o nosso grupo irá acompanhar. Aquilo que a gente vê que, de fato, não irá funcionar, nós iremos nos posicionar também. Betinho, antes de você ingressar como candidato a vereador, você já tinha alguns projetos sociais. Como ficará os projetos sociais? Tem a Horta, tem o Anjo da Noite, Centro Social Alessandra Neves, Rola Bola e a Casa em Barretos. E a Casa em Barretos. Tudo isso hoje tem um custo para se manter. Como você imagina a continuidade desses projetos? Você pensa em continuar com eles? Pensa em, de repente, dar uma pausa em algum deles? Qual que é a tua pretensão para o próximo ano? Ô Lucas, as eleições, essa visibilidade que eu tive nas eleições, só aumentou o número de parceiros apoiando essas nossas ações, né? São projetos que não têm 10 centavos de recurso público. Nós temos um custo muito alto mensal para manter toda essa estrutura, com funcionários, com os aluguéis. Só Rola Bola são mais de 300 crianças que nós atendemos semanalmente. Tem lanchinho para essas crianças, tem professor contratado. A Casa em Barretos, a gente recebe lá dezenas de pessoas, dezenas de limeirenses, todas as semanas. Tem café da manhã, almoço, janta, café da noite, cuidadora, café da tarde, aluguel, água, energia. Enfim, existe um custo. E o próprio centro social. Eu postei essa semana até um vídeo nas minhas redes sociais, que a gente produziu mais de 1000 fraldas geriátricas para algumas pessoas acamadas. Esses projetos estão mais vivos do que nunca e não irão fechar de forma alguma. Se a gente puder ampliar, com certeza vai haver essa ampliação, mas fechar de forma alguma. Claro que nós dependemos de doações, de parceiros, né? Mas o povo limeirense é um povo acolhedor, um povo solidário. E os nossos projetos, Lucas, não são projetos assistencialistas, projetos que escravizam as pessoas. Pelo contrário, nós tiramos a pessoa de uma condição vulnerável e devolvemos ela à sociedade novamente. Por exemplo, já nessa próxima semana, nós iremos fazer um mutirão de emprego que até o momento já são mais de 300 vagas disponíveis. Mais de 15 empresas já se colocaram à disposição. O foco central do Centro Social Alessandra Neves é capacitar pessoas e recolocar no mercado de trabalho. Nessas eleições, Lucas, eu visitei em média de 215 empresas. Muita coisa. E a principal dor de todo empresário, a falta de mão de obra. Dá mais de 3 empresas por dia. Você foi muita coisa, foi muita coisa.
E a gente viu que essa dor da falta de mão de obra vem atrapalhando também o desenvolvimento da nossa cidade. Então, nós iremos focar muito na capacitação de jovens de 13 anos, 14 anos, 15 anos de idade. Limeira tem hoje mais de 7 mil pessoas analfabetas, que nós precisamos qualificar essas pessoas e dar a elas a dignidade em ter o seu estudo e voltar para o mercado de trabalho. Nós precisamos qualificar, Lucas, as mais de 300 pessoas que estão internadas em clínicas de recuperação hoje. Pessoa que sai da rua, vai para o tratamento, quando acaba o tratamento, para onde ela volta? Para a rua novamente. Se eu não qualificar essa pessoa, infelizmente ela não vai voltar para o mercado de trabalho e continuar na rua perambulando. Então, esses projetos estão ativos, vivos, fortalecidos e nós iremos continuar cooperando com a cidade. Existe a prefeitura que tem por obrigação em fazer esse serviço. Nós queremos ser um braço da prefeitura, independente de quem esteja aí no poder, quem esteja prefeito, nós seremos um braço aí para poder auxiliar de alguma forma. Betinho, o que você pode falar para o próprio Murilo Félix, ele que venceu as eleições? No vídeo que você fez a live, você inclusive pediu orações a ele e tudo mais. Eu sei que em determinadas situações há um certo embate entre candidatos, mas a diferença de adversário e inimigo ela é muito grande. Você acredita que os outros grupos que disputaram a eleição são adversários políticos seus ou inimigos? Adversários, pelo menos da minha parte, né? Quando eu encontro todos, eu cumprimento todos. Apesar de muitas vezes a gente se divergir de questões ideológicas ou políticas, o respeito ele tem que ser muito grande. E eu respeito a todos, de uma forma muito tranquila. Eu, por exemplo, nunca me identifiquei com nada do PT. Porém, no PT existe o Lima, que foi vice-prefeito, que é uma das pessoas que eu mais gosto aqui na cidade. Eu tenho um baita de um respeito pelo Lima, que foi vice-prefeito, pela Denise, sua esposa, para você ver. Eu não compactuo com o partido no qual ele é filiado, mesmo assim uma pessoa que me tratou super bem, uma pessoa inteligente e que a gente se conversa também. Então, eu não vejo ninguém como inimigo de forma alguma, simplesmente como adversário político, né? E para o Murilo eu desejo boa sorte, um jovem de 36 anos, né? Tem uma caminhada pela frente aí. Acredito que aquilo que ele colocou no plano de governo será cobrado para que de fato possa cumprir. Nós precisamos de fato trazer mais energia para a nossa cidade, precisamos abrir o mercado, precisamos cuidar de gente, precisamos cuidar dos nossos idosos, precisamos fortalecer também a causa animal, precisamos fortalecer a nossa juventude e naquilo que eu for útil e eu puder contribuir com essa atual gestão, você pode ter certeza que darei a minha opinião, irei fazer as críticas quando necessário, enquanto cidadão e enquanto eleitor eu posso fazer isso daí, mas eu torço para que de fato ele consiga colocar Limeira nos trilhos do desenvolvimento novamente. Você tem ainda que encerrar o teu mandato como vereador. Dá tempo ou pretende fazer alguma coisa ainda atuando como vereador na cidade? O meu papel de fiscalizador ele permanece. Continuo fiscalizando as UPAs, os hospitais, os serviços públicos, né? Existe mais, acredito que 8 ou 10 sessões, mais ou menos isso, que estarei lá e já quero aqui afirmar, acredito ser um dos únicos vereadores que nunca faltei numa sessão. Isso eu levo como mérito, mas é obrigação, eu recebo para isso, né? A população paga o meu salário, mas eu nunca faltei em uma sessão na Câmara Municipal. Fiz bons projetos, fiscalizei o que tinha que fiscalizar, levei boas ideias para a prefeitura, algumas executadas e outras não, mas até dia 31 de dezembro eu continuo recebendo meu salário enquanto vereador e irei finalizar meu compromisso. Muitos projetos irão para a Câmara, para que possam ser aprovados ou não, e estarei cumprindo com o meu papel até o último dia do meu mandato. Betinho, a cidade enfrenta hoje um problema bem complicado com moradores de rua. Problema esse que tem se agravado. Jogaram nas suas costas, de certa forma, ou parte da população, tentaram atrelar a quantidade de moradores de rua, o crescimento desses moradores de rua na área central, na área do próprio Jardim Aeroporto, aos trabalhos sociais que você realiza. O que você tem a dizer sobre isso? Eu gostaria que você pudesse ter o espaço para falar, né? Porque óbvio que você sentiu isso também, essa batata quente, que hoje é um problema gravíssimo, um problema de saúde pública, um problema
que não tem só em Limeira, Mundial, mas é um né? problema muito grave, mas que em Limeira jogaram literalmente nas suas costas. Você é o culpado dos moradores de rua em Limeira? Ô Lucas, é triste de ver quantas pessoas maldosas, né? Eles utilizaram até de meios de comunicação, né? Infelizmente, inclusive secretários, né? O próprio secretário de Segurança, de uma forma maldosa, a todo momento ele insinuava esse tipo de situação, né? É lamentável uma pessoa que ocupa um cargo como esse, conhecendo o nosso trabalho, conhecendo quem eu sou, e de uma forma politiqueira fazer isso a todo momento. Nós tivemos também meios de imprensa aí que tentaram a todo momento colocar isso em minha conta, né? Como se eu fosse o prefeito da cidade ou como se eu fosse o salvador da pátria, né? Então, infelizmente, nós estamos com essa questão a nível mundial. Você vê em Frankfurt, Amsterdã, Nova York, Los Angeles, você não consegue mais andar nas ruas com um monte de zumbi, usuário de droga. São Paulo, em 2015, tinha 19 mil moradores de rua. Em 2023, 53 mil moradores de rua. Em Limeira, obviamente que não seria diferente. Mas o que nós vimos foi, nos últimos anos, não ter nenhum trabalho efetivo por essa atual gestão de tirar essas pessoas dessa condição e devolver elas à sociedade. Eu sei como fazer e quero fazer. Obviamente que não estando prefeito, eu não tenho ferramentas para que possa, de fato, tirar as pessoas dessa condição. Mas, enquanto ser humano que sou, o que eu puder contribuir para tirar essas pessoas dessa condição vulnerável e devolver para a sociedade, nós iremos fazer. Como eu disse, infelizmente de uma forma maldosa e politiqueira, aproveitaram esse gancho, viu que eu sempre fiz um bom trabalho em tirar essas pessoas da rua e devolver à sociedade, mas eles inverteram tudo isso e publicaram e soltaram de uma forma mentirosa que eu estava atraindo pessoas em condição de rua. O que eu ganho com isso? Politicamente, qual é o meu benefício de ter uma pessoa morando na rua? Humanamente, qual é o meu benefício em ver um sujeito dormindo numa calçada? O que eu ganho com isso daí? Então, se a pessoa, por mais simples que ela seja, ela fazer uma análise simples, peraí, o que o Betinho ganha em ter uma pessoa morando na rua? Qual o benefício que ele tem? Vai ver que nenhum, né? E que isso meramente foi uma ação, uma movimentação politiqueira e maldosa de alguns setores da imprensa e por políticos também. Você citou aí, no caso, que você saberia como resolver esse problema. Caso haja um diálogo entre você e o atual prefeito eleito, você ofereceria ajuda se ele aceitasse para resolver esse problema? Se ele me ligar agora, faço isso com o maior prazer, de forma voluntária. Um trabalho de 90 dias, nós conseguimos tirar essas pessoas dessa condição. Primeiro, deixando pronto um efetivo da Guarda Municipal, do Ceprosom e da Secretaria de Saúde. Para você ter uma ideia, hoje no Ceprosom existem 2 mulheres que fazem abordagem em pessoas em situação de rua. Como que 2 mulheres vão entrar na linha do trem e enfrentar 30, 40, 50 craqueiros que lá estão? Como que vai entrar dentro de um Parque das Nações com mais 20, 30 craqueiros que lá estão? Não existe. Se você não aumentar essa equipe de abordagem social e deixar um efetivo de ao menos 10 guardas municipais para poder fazer esse trabalho na cidade, de fato não vai conseguir realizar. Abordou? Se não é da cidade, retorne para o seu município. Se é da cidade e é usuário de droga, ofereça um tratamento e, posteriormente, monta-se uma frente de trabalho e recoloque essas pessoas na sociedade. Está na rua, é de Limeira, não quer saber de nada, na praça, bebendo cachaça e usando droga também não vai ficar. As forças policiais irão agir com o rigor da lei. Mas não adianta começar esse trabalho, 15, 20 dias, e depois parar. Tem que ser um trabalho contínuo, de 90 dias, estancou isso daí, aí mantém as viaturas fazendo as abordagens no dia a dia, junto com a equipe de abordagem, que eu tenho certeza que é algo que dá para se resolver. Bom, para a gente caminhar para a parte final aqui da nossa entrevista, um pinga-fogo, um jogo rápido. Quem é Betinho Neves? Betinho Neves é um jovem sonhador que nasceu na periferia da cidade, que sonha com um mundo melhor. E independente do local que ele esteja, a sua prioridade sempre vai ser cuidar do ser humano. Seja de uma pessoa que esteja em condição de rua, ou seja auxiliar o maior empresário da cidade. A minha função sempre será cuidar de pessoas. Esse é o meu acordo com Deus. A partir do momento que eu não senti mais prazer de poder ajudar as pessoas, eu já não quero mais viver nesse mundo também. Qual que é o seu maior sonho? Uma sociedade mais justa, igualitária, menos pobreza, que as pessoas possam ter acesso ao básico e que eu possa continuar contribuindo com a minha cidade. O que significa a tua família para você? Absolutamente tudo. Sinal disso foi nessa campanha. A minha esposa, com toda a sua simplicidade, debaixo de chuva e sol,
entregando o santinho meu em porta a porta. Os meus pais, vendo os ataques no qual eu sofri nessas eleições, com os seus joelhos dobrados no chão, orando por mim todos os dias. Minha família é minha base, e é por isso que jamais eu irei novamente tentar negociar a minha paz, que foi o que eu fiz. Eu vendi a minha paz. Disputar as eleições majoritárias foi eu deixar a minha paz de lado para poder cooperar com a cidade. E vi que, infelizmente, não se dá para fazer essas duas coisas, né? Então, eu prefiro ter paz e estar ao lado da minha família. O que significa Deus para você? Absolutamente tudo. E eu acredito que foi Ele que me livrou dessas eleições. Acredito que Deus tem algo muito maior na minha vida. Ele, sabendo do meu coração, sabendo de tudo aquilo que eu penso para a minha cidade, neste momento Ele quis que eu não estivesse prefeito. Logo, logo, Ele vai mostrar qual era, de fato, o melhor caminho para mim. 2 observações. Você cita que você vendeu a tua paz durante a campanha. E você, na tua fala, dá indícios de que você ficou feliz com o resultado ou eu entendi errado? Muito feliz com o resultado. Quando eu digo do vender a paz, eu não sabia que, de fato, eu iria enfrentar tanta maldade. Mesmo assim, eu quis até o final. Mesmo assim, eu quis permanecer. Por questão de honra, por questão de princípios e por querer brigar com o sistema. Isso automaticamente acabou com a minha paz, ela ficando de lado. Essa semana eu tive tanta paz, tanta tranquilidade próximo à minha família, indo na minha igreja, conversando com pessoas. Eu acho que isso é muito importante. Você vai qual igreja, Betinho? Eu sou católico. Você é católico. Tive a oportunidade de conhecer algumas denominações evangélicas nessas eleições. Na trajetória política é normal a gente conhecer outras igrejas, né? E fiquei muito feliz, fui muito bem receptivo, aí, muito bem recebido pelos pastores, fui muito feliz. Mas o resultado final foi espetacular, muito bom. 70 mil votos, Lucas. Imagina 70 mil pessoas saindo de suas casas para poder votar em mim. Então, estou muito, muito satisfeito. Claro que eu preciso afirmar que eu queria vencer as eleições, mas acredito que Deus tem coisas melhores para mim ao decorrer da minha vida. Qual que é a mensagem final que você pode deixar, Betinho, para quem, evidentemente, votou em você, né? Foram 70 mil e quantos votos? 70.070? Não, 70.570. Espera aí que eu vou puxar aqui, eu já passo o número, vou entrar na matéria do Rápido aqui, eu já vejo o número certinho. Mas qual que é a mensagem que você poderia deixar para quem votou em você, mais de 70 mil pessoas, talvez para quem não foi votar, e isso também acabou ajudando a decidir o resultado da eleição, e para quem votou no Murilo, que foi o candidato que venceu as eleições. Você tem uma mensagem padrão ou você falaria diretamente para cada uma dessas pessoas? Ô Lucas, como eu disse no começo aí, eu respeito a democracia, né? Obviamente, aquelas pessoas que acreditaram em nosso projeto, meu muito obrigado. A você que confiou em mim, a você que viu tantas maldades sendo simuladas sobre a minha pessoa, mas mesmo assim se manteve firme no seu voto e acreditou em nosso projeto. Muito obrigado, eu não vou desistir, eu continuo cuidando da minha cidade. Aquelas pessoas que votaram no meu adversário, eu também quero aqui deixar os parabéns porque fizeram as suas escolhas. Essas pessoas, em um momento, elas entenderam que esse outro projeto era mais importante do que o nosso. E também respeito as outras 70 mil pessoas que neste momento decidiram não votar, apesar de não concordar, mas eu respeito. Muitas pessoas que não votaram, eu recebi algumas mensagens, Lucas, dizendo que já achavam que eu iria vencer as eleições, por isso não votaram. As eleições elas só vencem a partir do momento que abre as urnas, a última urna, né? Então, a gente espera que nas próximas eleições você vai votar, escolha de fato o seu candidato, isso vai interferir diretamente na sua família. Tudo é política hoje. O trânsito que você anda, a segurança da nossa cidade, absolutamente tudo. Então eu espero que as pessoas elas façam reflexão e já nas eleições de 2026 elas possam de fato votar. Escolha o seu candidato e de fato exerça esse papel de cidadania. Bom, só para atualizar aqui que eu falei que eu iria verificar, votos no Betinho 70.535 e no Murilo 76.049. Esses foram os votos válidos para quem escolheu um candidato ou outro. Então, 70.535 eleitores votaram em você. É muita gente. Obrigado. É bastante gente. Obrigado mesmo. pela confiança. Betinho, gostaria de agradecer pelo bate-papo, por conversar com a gente, por esclarecer alguns assuntos, algumas situações aqui.
e é um espaço que a gente sempre tenta conduzir, assim como eu trouxe também o prefeito eleito, Murilo Félix, trouxe também todos os vereadores eleitos, e eu também fiz o convite ao Betinho Neves, se ele gostaria de participar desse bate-papo para falar diretamente com você que está aí do outro lado, acompanhando o Rápido no Ar, no YouTube, no Facebook, para que você pudesse entender um pouco melhor, depois do resultado final, também a posição do Betinho Neves. Então eu agradeço realmente a tua participação aqui com a gente. Lucas, eu que agradeço. Um beijo a toda a população limerense. Continuo à disposição, estou vereador, vocês têm o meu contato, as minhas redes sociais. E mais uma vez, obrigado pelo seu carinho, obrigado por essa oportunidade. Te parabenizar pelo brilhante trabalho que você vem fazendo há muitos anos. E mais uma vez, você demonstrou o seu caráter nessas eleições em tratar de uma forma totalmente imparcial, dando voz para todos, conversando com todos. E é por isso que hoje é um dos maiores meios de comunicação que nós temos em toda a nossa região. Parabéns pelo brilhante trabalho, Lucas. Obrigado, Betinho Neves, parabéns pela votação, desejo também para você muito sucesso, que você tenha saúde e sabedoria para conduzir a tua jornada. É um sujeito novo, tem 36 anos de idade, tem uma vida toda aí pela frente, não sei se seguirá definitivamente na política ou não, mas o fato é que o mais importante é a gente ter saúde e sabedoria, né? Saúde e sabedoria, a bênção de Deus é o principal, assim como eu desejei a todos os candidatos, também desejo de coração a você muita saúde e muita sabedoria. E desta forma nós encerramos o bate-papo de hoje, que foi com Betinho Neves. Betinho Neves, que foi candidato a prefeito e acabou perdendo no segundo turno para o Murilo Félix. Vocês que acompanharam até aqui, o nosso muito obrigado. Pode deixar comentário à vontade e sempre fique ligado no Rápido no Ar, trazendo informações e também entrevistas para vocês. Um grande abraço a todos, Deus abençoe.